Durante a fase final do treinamento para se tornar um Army Ranger, um grupo de soldados de elite participa de uma missão que deveria ser apenas um exercício militar. Mas o que era para ser um treinamento controlado, rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. Isso acontece quando eles encontram uma máquina assassina de origem desconhecida, agora isolados, com poucos recursos e sem saber exatamente contra quem estão lutando. Esses soldados precisam se unir, porque o inimigo que apareceu ali, meus amigos, é muito mais perigoso do que qualquer coisa para a qual eles foram treinados. Que porra é essa? Recuar! Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Anti-Herói Nerd. Hoje vou falar de um filme que está simplesmente estourado na Netflix, o novo Máquina de Guerra. Mas antes, eu já vou avisando uma coisa: se você foi criado pela vovó, se você é do tipo sensível ou se filmes com nível elevado de testosterona te deixam desconfortável, talvez esse vídeo não seja para você, porque aqui tem soldado gritando, arma para todo lado, explosão e uma máquina assassina que basicamente acordou e decidiu que hoje é um ótimo dia para acabar com a raça humana. Bom, o filme é estrelado pelo Alan Ritchson, o cara que faz o Reacher. Aqui ele interpreta um soldado servindo em um batalhão comum ao lado do próprio irmão. O objetivo dos dois é bem claro: subir de nível e entrar para os Army Ranger, mas durante uma missão a unidade sofre um ataque pesado. O esquadrão é praticamente dizimado. 2 anos depois, o personagem do Alan Ritchson, ele resolve encarar o curso de formação dos Army Ranger. São 8 semanas de um treinamento insano. Bom galera, se você já assistiu Tropa de Elite, você sabe muito bem do que eu tô falando. O objetivo é basicamente moer o candidato até ele desistir. Mesmo sendo o maior brutamontes do grupo, o nosso protagonista carrega uma pressão enorme. Afinal, galera, ele já falhou em outras tentativas e essa é sua última chance. Além do cansaço extremo, o maior problema é a perna que foi baleada. Olha, ela insiste sempre em falhar justamente nos momentos mais críticos. Mesmo assim, ele ignora tudo ao redor e mantém o foco em uma única coisa: atravessar a linha final e finalmente se tornar um Army Ranger. O problema de verdade começa agora. O grupo de cadetes percebe que está sendo caçado por uma máquina de guerra extraterrestre. E tem um pequeno detalhe: eles estão praticamente desarmados. Como aquilo ainda faz parte de um treinamento, as armas deles estão carregadas só com munição de festim. Ou seja, eles têm que enfrentar um monstro à prova de balas, usando basicamente armas de brinquedo a partir daí. A história vira um jogo de sobrevivência brutal na mata. A criatura não para e toda vez que eles acham que conseguiram despistar o bicho, ele aparece de novo para moer mais alguém do grupo. Então se prepare para ver muito sangue, ossos quebrados e corpos voando para todo lado. Mas uma coisa que realmente impressiona aqui é a qualidade técnica, porque diferente de muitos filmes que economizam no orçamento, aqui o CGI é muito bem feito. O robozão é realmente ameaçador, ele tem peso, presença e não parece um desenho mal acabado. Você olha e pensa: caraca, os caras capricharam. Outro detalhe curioso é a identidade do nosso protagonista. No começo do filme, o roteiro praticamente apaga a individualidade dele. Pois, galera, segundo a doutrina dos Rangers, o personagem do Alan Ritchson não tem nome, ele é apenas o número 81. E é assim que todo mundo chama ele o tempo todo, 81.
Bom, e falando no Alan Rickson, o peso do cara é tão grande que a Netflix nem disfarçou, mesmo ele sendo o rosto da série de Reacher lá no Prime Video. A própria Netflix colocou a referência da série na descrição do filme para atrair o público. É basicamente o efeito Reacher trabalhando na concorrência. Bom, porque no final das contas todo mundo quer ver o Brutamontes em ação. Bom, o 81 é puro suco de soldado cascudo. O Alan Rickson impõe um respeito absurdo na tela, velho. Ele é sempre claramente o maior cara da sala e ninguém ali parece muito interessado em peitar ele não, viu? Agora, se você está esperando uma análise profunda de fotografia, direção de arte ou designs de produção, galera, esqueça. Esse não é esse tipo de filme. A pergunta aqui é bem mais simples. Se esse filme entrega a diversão que ele promete, e a resposta é sim. Olha, e o que eu posso dizer para vocês é que o Rickson carrega a história nas costas. Ele tem aquela presença de herói de ação clássico que a gente quase não vê mais. Bom, claro, o filme tem sim seus defeitos, e o final dá aquela escorregada para todo lado brega. Olhe, mais nada que estrague a sua experiência, porque no fim das contas é um filme divertido, empolgante e que traz de volta aquela sensação de ver um Brutamontes resolvendo problemas impossíveis na base da força. E outro ponto que chama bastante a atenção no filme é o esforço de mostrar na tela o quão é brutal o treinamento para se tornar um Army Ranger. É quase uma pequena imersão na rotina desses caras antes de tudo virar um caos. Então já sabe, né? Se no fim de semana você estiver lá passando pelo catálogo da Netflix e se bater com Máquina de Guerra, pode apertar, pode dar o play, é uma ótima pedida, porque é diversão pura, tem porrada do jeito que a gente gosta e muito tiro. E aquela mistura de ficção científica com tecnologia alienígena que entrega um espetáculo visual bem legal. Bom, e falando no final, o filme não faz muita cerimônia não. Ele basicamente deixa o caminho escancarado para uma sequência. Sem entrar em spoilers, é claro. E é isso, galera. Se você curte então filmes de ação daqueles cheios de adrenalina com explosões, tiros e um Brutamontes resolvendo tudo na base da força, Máquina de Guerra é uma ótima pedida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu o filme, curtiu ou achou que é viagem demais? Comenta aqui embaixo. Porque, olha, eu sempre leio os comentários de vocês e procuro responder todos. E claro, se você curte filmes, séries, cultura nerd e uma análise sem frescura, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E se ainda você não está inscrito, aproveita, é free, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Valeu, galera, eu sou o Zé Roberto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!